Olá, bom dia. Hoje, domingo, dia 25 de outubro do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de 2020. E a semana que estamos entrando, meus amigos, será quente em notícias. A notícia predominante, claro, será a da eleição norte-americana. Faltam apenas 9 dias para o fim das eleições nos Estados Unidos. Donald Trump votou ontem na Flórida e disse que votou para um tipo chamado Donald Trump. Bem, a notícia predominante será, sim, a eleição norte-americana, mas outras duas muito preocupantes também buscarão o seu espaço na mídia. A primeira delas, talvez a mais importante ao longo prazo, a guerra entre Azerbaijão e Armênia, que promete esquentar muito daqui para frente, e logo direi por quê. E outra notícia também importante, um possível conflito entre Egito e Etiópia. Vou falar desses dois temas e deixar hoje um pouco de lado a questão das eleições norte-americanas, porque esses temas, sim, ocuparão os noticiários e podem, claro, nos trazer muitos dissabores com o passar do tempo, pelo menos daqui até o fim do ano. A notícia mais preocupante é que Azerbaijão e Armênia poderão intensificar os combates. E você deve se perguntar, mas por que cazzo brigam Azerbaijão e Armênia nesta altura do campeonato? Bem, uma resposta, talvez a mais simplista, a mais simples de todas, é porque disputam uma área. Esta área que vocês verão, que vocês estão vendo aqui no mapa, diga Nagorno-Karabakh. É um encrave armênio exatamente dentro do território do Azerbaijão. Bem, aqui vocês estão vendo, parece que não significa nada esta região, são apenas montanhas. Mas ao contrário do que pensa a nossa vã filosofia, esta região é muito importante para as pretensões de grandes players da nova ordem mundial, como a China, por exemplo. Bem, de modo muito simples, é sim um problema para o Azerbaijão ter um território ocupado, ou parte de seu território ocupado pela Armênia, que tem apoio da Rússia. O Azerbaijão, por sua vez, tem apoio de outro grande player, a Turquia, que está a oeste. Bem, acontece que este conflito envolve muito mais do que a disputa por um território. Para entendermos isso, precisamos ir aqui à capital do Azerbaijão. Vocês estão vendo aqui no mapa como que um bico de águia. Pois é, aqui localiza-se Baku, a capital do Azerbaijão. E Baku, se aproximarmos bastante o mapa, veremos que tem um importantíssimo porto no Mar Cáspio, como vocês estão vendo aqui. Aqui estamos sobre o porto de Baku, que pretende ser o elo de ligação mais importante entre a China e a Europa, logo mais. Bem, se afastarmos os olhos de Baku, se ampliarmos aqui o nosso mapa, veremos que a China está de fato muito próxima do porto de Baku. Ao traçarmos uma linha reta, vamos pegar aqui a nossa reguinha, se traçarmos uma linha reta do porto de Baku, daremos exatamente em território chinês, como vocês podem ver. Pois bem, por que a China tem tanto interesse nesse porto? É de constatação muito fácil. Porque já existe uma ferrovia chinesa que pretende chegar exatamente à capital do Azerbaijão. Mas para isso teria que passar ou pelo Mar Cáspio ou dar a volta em torno dele.
O que interessa para a China, nesse caso, é levar os seus produtos a várias regiões que foram predominantemente soviéticas, ou melhor, esteve sob influência da União Soviética por várias décadas, como, por exemplo, o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Cazaquistão, Afeganistão e o próprio Irã. Bem, se a China consegue levar os seus produtos a todas essas regiões que já foram, como disse, protetorados, por assim dizer, da antiga União Soviética, ela pode também concentrar todos os produtos que leva para esses países num único ponto, ou seja, o porto de Baku, aqui no Azerbaijão. E essa é exatamente a intenção da China, porque uma vez que consiga colocar todos os seus produtos de exportação no porto de Baku, certamente lhe seria muito mais barato, menos custoso e rápido levar os seus produtos de Baku para o resto da Europa, como vocês estão vendo aqui nesta linha reta. Numa linha reta de Baku até pelo oeste, passando pela Turquia, logo a China teria os seus produtos na Bulgária, na Grécia, na Albânia, na Sérvia, enfim, por toda a Europa, chegando na Itália e depois na Alemanha, numa rota, como disse, muito rápida e barata. Pois bem, o que atrapalha os planos da China nesse momento? Exatamente a Armênia, mas, melhor dizendo, ou mais especificamente dizendo, a região de Nagorno-Karabakh. Exatamente nesse ponto, Nagorno-Karabakh é um empecilho para uma longa ferrovia entre o porto de Baku e alguns portos europeus. Porque esta região, que está dentro do Azerbaijão, controlada pela Armênia, é também de interesse da Rússia, que está vendo a China crescer cada vez mais nos antigos territórios da União Soviética. Agora, um detalhe: a Rússia ainda considera esses países como Turcomenistão, Uzbequistão e Cazaquistão como quase que parte do seu território. Acontece que para a nova ordem mundial explodir no sentido de finalmente dar certo, tomar conta de todo mundo, é preciso que a Rússia diminua o seu poder, inclusive que abra mão da Armênia. Eu lembro sempre aqui nesse canal que a Rússia é o maior apoio à Armênia historicamente, principalmente nesse momento. Os soldados russos, inclusive, fazem parte das forças de defesa fronteiriça da Armênia. Bem, a Turquia é outro ator interessado nesta rota chinesa. A Turquia quer ser o principal parceiro da China. Uma vez que a Turquia e o Azerbaijão estão unidos, Baku será também um porto da Turquia para o Oriente. A Turquia será, assim, definitivamente um elo de ligação entre o Extremo Oriente e a Europa. Daí porque o interesse de Erdogan de eliminar qualquer resistência armênia na região e de quebra, ou consequentemente, qualquer poder russo na região. Para os planos de Erdogan, a Rússia é o grande empecilho, porque ela fortalece uma espécie de barreira, ou parede, ou muro de contenção entre os seus negócios com a China e com a Europa. A Rússia é uma pedra no sapato da Turquia e da China. Quem diria? Quando pensamos em China, temos logo a impressão de que o seu principal adversário são os Estados Unidos, mas não é bem assim.
Hoje, quem mais pode perder com a ascensão da China e o crescimento da Turquia, uma vez que o porto de Baku se torne o centro dos produtos chineses, é a Rússia. E aí, bem, aí justifica-se o título deste vídeo. A Rússia poderá implodir os planos da nova ordem mundial, a menos que entre na jogada. Bem, ela também pode ser sim engolida pelos planos da nova ordem mundial. De que forma? Continuar tendo acesso a esses territórios, cobrando o devido pedágio e tirando o poder de Erdogan e de Xi Jinping, ou seja, entrando como sócia nessa história. Mas aí é preciso combinar com Xi Jinping e Erdogan. Será que eles querem um Vladimir Putin poderoso como outrora na mesa de negociações? Não, não querem. É por isso que eu já disse aqui nesse canal que o prazo de validade de Putin está vencendo. Ou ele se esperta e renasce das cinzas, por assim dizer, porque tem dentro do seu próprio território uma oposição muito forte da máfia russa, ou então a Rússia sim diminuirá e muito e verá os recursos do seu território sendo usados pela China e pela Turquia. E aí, meus amigos, uma vez que a Armênia esteja eliminada, estará definitivamente concretizado o trabalho de engenharia da nova ordem mundial. Quem diria, ainda torceríamos para a Rússia um dia. Bem, a outra notícia bastante preocupante, um minutinho, vamos fazer a nossa bardeação. Muito bem, baldeação realizada com espetacular competência. Agora vamos ao segundo problema que promete também preocupar e muito nos próximos dias e meses. Um possível conflito entre Egito e Etiópia. Vamos de novo ao mapa aqui para entender esse possível conflito. Bem, aqui nós temos o Egito, ao norte, ao sul, o Sudão, que agora também faz parte do Acordo de Abraão, ou seja, o acordo de normalidade entre Israel e países árabes ou muçulmanos, e ainda mais ao sul, ao sul do continente africano, em relação ao Sudão, temos a Etiópia. Pois bem, o presidente Donald Trump, numa conversa recente, numa conversa telefônica com uma autoridade saudita, aliás, só um parênteses, a Arábia Saudita será o próximo país a entrar no acordo de normalização com Israel. Sim, o reino saudita já anunciou que fará isso, só que depois das eleições de 3 de novembro. Pois é, não entendemos bem por quê, mas talvez aquela história dos sauditas estarem sempre no muro em relação aos governos norte-americanos, porque a Arábia Saudita precisa estar sempre de boa, claro, com o Washington. Se Trump vencer, a Arábia Saudita, é possível, entre no acordo imediatamente. Não queremos nem pensar na outra possibilidade, mas é claro que a Arábia Saudita fará aquilo que o Washington determinar. Uma razão a mais para Donald Trump ser vencedor dessas eleições. Bem, fim do parênteses. O conflito, portanto, a possibilidade desse conflito foi anunciada por Donald Trump, que na semana passada, numa conversa com uma autoridade saudita, disse com todas as letras que o Egito poderia explodir uma barragem na Etiópia. Vou mostrar aqui no mapa para vocês exatamente essa barragem, onde ficaria essa barragem. Ela seria a represa do Renascimento. Vamos pegar aqui no Google e ele vai direto na represa do Renascimento. E se nós aproximarmos bem, veremos que é uma obra quase que faraônica. Ela está barrando o Nilo Azul. Vocês estão vendo aqui
uma barragem sobre o Nilo Azul. E é exatamente esta barragem que está preocupando o Egito. Por quê? Razão muito simples. Se acompanharmos o curso do Nilo Azul, veremos que ele vai desaguar exatamente no rio Nilo, que abastece todo o Egito, praticamente todo o Egito. Vocês estão vendo aqui, vamos abrir um pouco mais o mapa. Estamos acompanhando o Nilo Azul e vejam aqui que ele deságua exatamente neste ponto do rio Nilo. Aqui está o rio Nilo e ele corre, evidentemente, para o norte. Ele desce até o Egito. Bem, o Egito tem 100 milhões de habitantes e o governo já disse com todas as letras que 100 milhões de habitantes sobrevivem exclusivamente por conta das águas do Nilo. Ou melhor, 90% da população do Egito necessita da água do Nilo. E o Nilo necessita das águas também, das águas do Nilo Azul, que poderão ser bloqueadas pela Etiópia. A Etiópia, ao ficar sabendo da conversa de Donald Trump, disse que Donald Trump e os Estados Unidos não podem interferir nessa questão, não podem agir de forma parcial a favor do Egito. O Egito preferiu não comentar a informação, a conversa de Donald Trump, mas também não negou. Daí porque a preocupação hoje é redobrada. O Egito já tem problemas sérios aqui na Líbia, ao ladinho, por conta do poderio da Turquia, que está ocupando parte do território líbio, porque a Turquia quer assenhorar-se das águas do Mediterrâneo, por onde passam o gás da bacia de Leviatã, que hoje faz parte também do Egito. O Egito está em sociedade com o gás da bacia de Leviatã, que é de Israel. Bem, é possível que amanhã ou depois a Turquia, que tem esse projeto de ser o califa, ou melhor, Erdogan, ser o califa de todo o Islã, pode apoiar sim a Etiópia num possível conflito com o Egito, porque tudo o que a Turquia quer hoje é ver o Egito desmantelado. Pois é, meus amigos. Dias quentes pela frente. É o que aguardamos aí o desdobramento das eleições norte-americanas. Muitas coisas estão pendentes para depois do 3 de novembro. Mais uma vez, repito, os Estados Unidos americanos têm nas mãos o destino da humanidade. Se escolherem o suspeitíssimo Biden, para dizer o mínimo, toda a balança penderá para a nova ordem mundial. Se elegerem Donald Trump, esse terá um serviço monstruoso para colocar as coisas nos eixos. De qualquer forma, 2021 promete. Já estão dizendo por aí que sentiremos saudades do terrível 2020. Em viver verá. Por enquanto é isso, meus amigos. Quem sabe à noitinha nós voltamos, mas provavelmente só na segunda. Então tenham todos um abençoado domingo e até depois.